Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o que causou esse movimento. Como assim? Quando um corpo está em queda livre, ele assim está por conta da força gravitacional que a Terra exerce sobre ele, puxando-o para baixo. Veja, quando a gente está tratando de cinemática, a gente não vai aqui se preocupar com a força gravitacional. A gente só se preocupa que esse corpo que está em queda livre, quanto tempo ele vai levar para chegar ao chão, com qual velocidade ele chegará, quanto de altura ele percorreu. Então, na cinemática, a gente busca descrever o movimento dos corpos. Para entendermos cinemática, alguns conceitos básicos se faz necessário. Dentre eles, movimento e repouso. Quando é que um corpo está em movimento? Quando é que um corpo está em repouso? Movimento entendemos como a mudança de posição no decorrer de um tempo. Ou seja, se um corpo está em um determinado lugar, daqui a pouco ele está em outro, e assim por diante, ou seja, sempre mudando de lugar, sempre mudando de posição, consideramos que esse corpo está em movimento. No entanto, se esse corpo permanece sempre no mesmo lugar, na mesma posição, por mais que o tempo passe, consideramos que esse corpo está em repouso. No entanto, para identificarmos se um corpo está em movimento ou em repouso, a gente precisa saber quem está observando. Como assim? Vamos supor que tem uma pessoa dentro da casa que avista dentro do ônibus uma moça que está com seu namorado ao lado. Para quem está dentro da casa, vai dizer que a moça se encontra em movimento, pois ela está indo junto com o ônibus. Se para a pessoa que está aqui na casa diz que o ônibus está em movimento, quem está dentro do ônibus também estará em movimento junto com o ônibus. No entanto, o namorado da moça que está sentado ao lado dela diz que a moça não está mudando de lugar. Para ele, ela se encontra sempre na mesma posição. Então, para o namorado, a moça se encontra em repouso. Ora, para uma determinada pessoa fora do ônibus, ela se encontra em movimento. Para uma pessoa dentro do ônibus, ela se encontra em repouso. Então, a mesma pessoa pode estar em movimento para alguém e em repouso para outro. Isso depende de algo chamado referencial, que é quem está observando. Então, para casa, aqui para casa, o poste ele se encontra em repouso. Já para casa, o ônibus se encontra em movimento. Para o poste aqui, esse poste que para casa está em repouso, para o ônibus pode considerar que o poste está em movimento. Ora, vejam só, observe o seguinte, para o poste, o ônibus está indo para frente. Mas, do ponto de vista de quem está dentro do ônibus, pode estar vendo que o poste está indo para trás. Então, gente, aqui nós temos um conceito que é dito simétrico. Como assim? Para o poste, a casa está em repouso. Para casa, o poste que vai estar em repouso. Então, nós podemos dizer, se para A, B está em repouso, se o A considera que B está em repouso, o B também vai considerar que o A está em repouso. Se para o poste o ônibus está em movimento, para o ônibus quem está em movimento é o poste. Então, também é válido. Se para o A, B está em movimento, para o B, o A também estará em movimento. Ou seja, o que vale para um irá valer também para o outro. Vamos praticar um pouco.
Observe a seguinte imagem e responda se é verdadeiro, V ou falso. A ciclista está em repouso em relação às árvores. Esse item é falso, porque para a árvore ela está em movimento. Ora, se a árvore tivesse aqui olhos, ela iria dizer, ela está sempre mudando de lugar. Então, para a árvore, ela se encontra em movimento. Então, esse item ele é falso. A ciclista está em movimento em relação ao solo? Verdadeiro. O solo, ela está sempre mudando de lugar. Logo, ela se encontra em movimento. A mochila está em repouso em relação à bicicleta? Verdadeiro. Por quê? A distância entre a bicicleta e a mochila não muda. Se não muda, é porque um em relação ao outro, a distância, né, a posição em que um está em relação ao outro, também não se altera. Se não se altera, um considera que o outro está em repouso. A árvore está em movimento em relação à bicicleta? Vamos lá. Se para a árvore a bicicleta está em movimento, para a bicicleta a árvore está em movimento. Então esse item é verdadeiro, de acordo com aquela relação simétrica que a gente falou. As árvores sempre estarão em repouso? Falso. Elas podem estar em repouso para um determinado referencial, mas para outro referencial elas podem estar em movimento. Não existe nenhum corpo que esteja em repouso absoluto e nem em movimento absoluto. Tudo depende do referencial. Observe a seguinte imagem e marque a alternativa correta. A distância entre o papagaio, esse aqui, e o javali, que é o que está à frente dele, a distância entre o papagaio e o javali não muda. Logo, estão em movimento entre si? Veja, se a distância entre eles não muda, é porque a posição de um em relação ao outro também não muda. Então, nesse caso, eles não estariam em movimento entre si, mas sim em repouso. A mulher grávida, que é uma que está bem aqui, está em repouso em relação à mulher branca, essa daqui, lá do outro lado, na outra escada rolante? Falso. Um em relação à outra está em movimento. Veja que uma está subindo e a outra está descendo. Então, a distância entre elas vai aumentando. Se a distância entre elas vai aumentando, é porque a posição de um em relação à outra também vai mudando. Então, elas se encontram em movimento. O homem de azul, esse aqui, que está aparecendo com o celular, bem aqui. O homem de azul está em movimento em relação à escada rolante que está? Falso. Por quê? A escada rolante está sempre debaixo do pé dele. O degrau está sempre no mesmo lugar. O quinto degrau que está à frente dele também se encontra sempre no mesmo lugar. Então, a posição da escada rolante em relação a esse homem não muda. Isso é importante porque quando um corpo A, vou dizer aqui, um corpo A está andando para frente e um corpo B também está andando para frente, e ambos têm a mesma velocidade, a distância entre eles não muda, vai permanecer sempre a mesma. Se a distância não muda, é porque a posição que um está em relação ao outro não muda. Então, se dois corpos estão indo para o mesmo lugar com a mesma velocidade, mesmo sentido, mesma velocidade, então um em relação ao outro vai estar em repouso. É o caso aqui do homem de azul e da escada rolante. Ambos estão subindo, ambos subindo com a mesma velocidade. É como pensar você dentro de um carro, o carro a 60 km na estrada, você também vai estar a 60 km na estrada, já que está dentro do carro. Para você, o carro está parado, as coisas que estão ao lado, do carro estão em repouso, e para o carro você também está em repouso, sentadinho lá parado. Então esse item ele é falso. Os degraus da escada rolante está em movimento em relação ao prédio? Verdadeiro. Se o prédio tivesse aqui um olho e estivesse observando aqui a escada rolante, iria dizer, cada degrau está subindo, cada degrau está em movimento. Então o item D é o item verdadeiro. Valeu, galera. Estudem. Um abraço.
Até mais.